Bom, com a alta aí da inflação e da taxa de juros, muitos investidores têm buscado fundos imobiliários de papel. E hoje eu venho trazer um FII, que ele é de mandato híbrido, mas hoje ele está investindo grande parte aí do seu capital em papéis. E vamos ver aqui se vale a pena. É um FII da XP, XPCI 11. Vou até aqui estar analisando como é que funciona esse FII, mais detalhes, e vamos tentar ver se vale a pena ou não, de repente, estar investindo no XP Crédito. Lembrando que nada que eu falar aqui é conselho de investimento ou recomendação de compra ou venda, combinado? Então vamos lá. FII da XP aqui, XP Crédito, XPCI 11, o código dele. A data de IPO dele é de 2019, ainda é relativamente recente, foi finalzinho de 2019 lá. Então basicamente não tem nem 2 anos aí. O mandato dele é híbrido, o que isso quer dizer? Que ele pode investir em diferentes classes de ativo, ele não tem uma obrigação de investir em nenhuma classe especificamente, mas hoje ele investe a grande parte do seu patrimônio em recebíveis imobiliários, ok? Ele tem uma representação no IFIX até interessante, já pelo pouco tempo, né, de 0,66%, e os usuários dão nota 4 de 5 para ele, certo? Vamos ver aqui as cotações. As cotações dele têm reagido bem após a pandemia. Você pode ver que teve uma queda muito grande. O valor dele de IPO foi R$100 e chegou a cair abaixo, né? Chegou a cair para R$80. E aí tem se recuperado consistentemente, o que mostra que o mercado está tendo um interesse cada vez maior por esse FII. Vamos ver essa parte aqui que muita gente gosta, né? As partes dos dividendos. Vamos ver aqui o que ele tem fornecido para a gente de dividendos com o passar do tempo. Ele começou pagando 0,64 ao mês, um dividendo aí bem interessante. E o que aconteceu? A inflação tem subido, a gente pode ver que os FIIs que têm inflação nos seus indexadores têm aumentado a distribuição de rendimentos e foi isso que aconteceu com o FII. Ele saiu lá em maio de 2020 de 61 centavos para estar distribuindo aí R$1 por cota, fazendo um retorno de 1,01% ao mês, certo? Nos últimos 12 meses ele pagou 8,85%. Ele teve uma queda, teve uma subida agora nos últimos meses no seu dividendo, particularmente nos últimos meses, certo? Agora vamos ver aqui o valor, né, o PVPA dele, o valor que ele está sendo negociado em relação ao valor patrimonial por cota. Ele está sendo negociado com ligeiro ágio de 1,95%, um PVPA de 1,02%. Ainda próximo aí ao preço justo, vamos dizer assim, né? Ele está próximo ao preço justo. Quando a gente vai ver o histórico dele, a gente pode ver que lá de janeiro de 2020 ele já estava bem acima do valor patrimonial, 1,07, depois ele deu uma caída, uma regredida. Em junho de 2020, 0,85 e agora tem reagido e chegou próximo ao valor patrimonial. Então você pode ver que ele já andou um pouco acima, já caiu bastante abaixo do valor patrimonial e agora ele está mais ou menos aí no preço justo, tá? É um preço bem interessante. Agora vamos ver aqui o relatório gerencial dele, em que ele traz as principais informações, certo? Aqui no início a gente pode ver que ele traz aqui a taxa de administração, que é 1% ao ano, que é uma taxa interessante aí, não é uma taxa alta. A gente tem fundos aí que cobram mais de 1% ao ano. Esse fundo aqui ele tem uma taxazinha bem interessante. Gestor XP Vista, administrador Vortex DTVM, certo? É que ele traz alguns dados sobre o fundo. Aqui um mini DRE em que ele traz, nos últimos 12 meses uma receita, certo? De 67 milhões, enquanto ele teve uma despesa de 6,7 milhões, o que dá em torno de 10%, uma despesa operacional aqui girando em torno de 10% em relação à receita, que é uma despesa bem tranquila e ele não tem muita pressão aí da despesa em relação à receita, certo? Bem interessante aqui, né? Aqui ele traz o percentual que ele rendeu em relação ao CDI, sempre rendendo bem acima do CDI, lógico, porque as taxas de juros estavam muito baixas. Agora a gente já tem um aumento da taxa de juros e ele já vem rendendo aqui, ó. Ele saiu lá de fevereiro de render 803% acima do CDI, agora caiu para apenas 472% do CDI, o rendimento dele, certo? Quanto mais a taxa de juros vai subindo, essa diferença vai diminuindo, óbvio, né? Aqui são os rendimentos,
dele, né, os rendimentos e o resultado. Ele tem distribuído em nível com seus resultados, ok? Tem distribuído em nível com seus resultados, bem tranquilo a distribuição dele, certo? Vamos ver aqui outros dados. Aqui ele traz o portfólio dele atual. Atualmente ele está investindo 86,7% em CRIs e fundos imobiliários ele tem 13%. Tem uma participaçãozinha aí em fundos imobiliários. Lembrando que como ele é um FII do mandato híbrido, ele pode estar mudando isso aí em algum período, enfim, porque ele não tem a obrigação de investir preponderantemente, né, em nada. Ele pode estar fazendo, pode ser que isso aqui se inverta no futuro, a gente não pode ter muita certeza, porque o mandato dele é híbrido, certo? Aqui os CRIs que ele investe bem distribuídos entre crédito corporativo, comercial e residencial, certo? Aqui são os fundos que ele investe, fundos imobiliários, tem KNCR11, 47%, XPML11, né? O KNCR11 inclusive vai se beneficiar dessa alta da taxa de juros aí, certo? Porque ele é um fundo de papel baseado na Selic, principalmente, fundo da Kinea, certo? Bom, vamos lá, o que ele tem mais de interessante aqui. Ele traz algumas movimentações que foram feitas e aqui importante, né, os indexadores. Os indexadores principais dos seus CRIs. A gente pode ver que 66,9% é atrelado ao IPCA e 28%, 28,5% ao CDI. Então ele tem uma exposição maior parte em IPCA e uma parte também considerável em CDI, certo? Então basicamente ele não tem um equilíbrio, vamos dizer assim, uma preponderância também. Ele vai se beneficiar da alta do IPCA, da inflação e da alta da taxa de juros. Mas se em algum momento a taxa de juros começar a cair, ele também vai sentir. Então uma coisa meio que anula a outra, mas com foco em IPCA, certo? Isso aqui, pessoal, você distribuir entre IPCA e Selic, basicamente o que faz? Diminui a volatilidade, as oscilações, porque uma coisa compensa a outra, né? Então ele vai ter aí uma volatilidade menor, vamos dizer assim, do que um fundo indexado exclusivamente a Selic ou exclusivamente ao IPCA, certo? Aqui ele trata de duration e vencimento, mas eu vou mostrar isso aí mais pra frente, que ele é mais específico aí, certo? Aqui ele traz o book, né, de CRIs dele, grande parte aqui no IPCA. E aqui ele traz uma lista de todos os seus CRIs. Todos os seus CRIs, enfim, os CRIs que ele investe. E aqui ele traz durations. Durations é uma forma da gente medir o risco de um CRI. Quanto mais longo o duration, maior o risco, porque maior a incerteza. A gente tem alguns CRIs aqui com duration acima de 5 anos, que são CRIs mais arriscados. E a gente vê alguns CRIs com duration bem curto aqui, 0,99. A gente vê aqui, fica um pouco complicado, né? A gente tem uns CRIs, vários aqui abaixo de 5, mas eles correspondem a um PL menor, a um percentual menor do patrimônio líquido. Quanto que a gente tem aqui? Um patrimônio líquido, uns durations mais altos e um percentual maior do patrimônio líquido. Isso quer dizer que ele tem uma concentração maior do seu patrimônio líquido em durations maiores, aí com risco, são CRIs com risco um pouco maior. Só que aí é o seguinte, eu não vi nesse relatório gerencial um gráfico que exemplifica isso, que faz a gente conseguir ter uma noção exata disso, e muito menos do LTV. LTV é outro indicador de risco para CRIs. E quando a gente vai buscar LTV, a gente pode ver que está espalhado aqui. Ele traz o LTV de alguns, enfim, mas ele não traz um gráfico com o LTV, certo? Não traz aqui, pelo menos eu não pude identificar um gráfico em que ele traz o LTV, que o LTV é o que? É o quanto que vale as garantias dos CRIs em relação ao valor do CRI. Quanto menor o LTV, mais a garantia vale em relação ao CRI, ok? CRIs abaixo de 50%, a gente pode dizer que são mais seguros. Enfim, eu não vi gráficos aqui bem explicativos. Vamos aqui concluir, né? Eu vou falar aqui o que eu achei desse
FI. É um FI que tem aí bons resultados, tem uma boa gestora, XP, que ela é bem consolidada e tal no mercado. Porém, o relatório gerencial eu não gostei muito, porque ele não traz gráficos explicativos aqui, resumidos sobre o LTV, sobre o duration da carteira, o duration médio da carteira, enfim. E fica um pouco confuso aqui esses dados, ele traz espalhado, enfim. Não consegui, né, ter uma noção clara disso. E ele é do mandato híbrido, é como eu falei, ele não tem uma obrigatoriedade de investir em nenhum segmento específico. Isso aí também pode trazer mudanças e fica um pouco mais, exige um pouco mais de acompanhamento do investidor, é isso que eu quero dizer. E a gente tem outros FIIs no mercado que estão pagando bons dividendos também, como esse aqui, que trazem melhores relatórios, enfim, e tem um mandato claro. Então, para mim, não faz muito sentido esse FII por conta do que eu falei. Agora, eu não estou dizendo que é bom ou ruim, não estou dando aqui conselho de investimento, tá? Você que decide aí os seus investimentos, só estou aqui compartilhando a minha opinião. Para mim, não faz muito sentido, apesar dele estar pagando bons dividendos e ter um preço justo, certo? Pela questão aí da organização e do foco dele. É isso, espero que tenham gostado. Não esquece, na descrição do vídeo a gente tem o nosso manual dos fundos imobiliários, que é um e-book gratuito, que você vai aprender bastante aí sobre fundos imobiliários. Tenho certeza que vai gostar, então não esquece de conferir o nosso e-book, que está na descrição do vídeo. Beleza? Um grande abraço, até o próximo vídeo, a próxima análise.